Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Estamos expondo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Estamos expondo o Evangelho de Mateus domingo a domingo. Temos uma longa caminhada. Agora que a gente está no capítulo 9, tem muita coisa pela frente. Deixa aberto a sua Bíblia. Gostaria de, primeiramente, imaginar com você uma seguinte história. Pensa aí. Imagine se você fosse convidado para um jantar, um almoço, algo do tipo, e você vai chegando num lugar, você chega lá e se depara com algo que te deixa um pouco assim, sem graça, meio desconcertado. Quando você chega, algumas pessoas lá não são bem aquelas pessoas que você esperava encontrar. Digamos que os convidados, né, para esse jantar, esse almoço, não seriam aquelas pessoas que você estava imaginando, talvez não seria aquela celebridade que você talvez pensou que encontraria ali, não é? Mas você está lá, você chega, você entra, fica ali na porta, você olha, pensa talvez duas vezes, cara, e agora? Eu fico aqui, ou eu vou embora? O que fazer? Então você pensa duas vezes, você dá aquela respirada, sabe? Ai, eu vou ficar. E você então decide ficar para esse jantar. Bem, o primeiro passo já foi dado, que era tomar a decisão de ficar. O segundo passo, então, né, é entrar dentro do salão para poder participar desse almoço. Você não pode ficar na porta ali, né, pensando na vida, enquanto todo mundo está te olhando ali. Aí, então você entra nesse salão, faz de conta que é um salão, você chega, entra e você procura um lugar, você avista assim de longe, aí você encontra lá longe uma cadeira, os convidados começam a chegar e você vai, acha um lugar excelente ali, perto da janela, não tão movimentado, talvez um lugarzinho que não está tão escuro e não tão claro, perto do banheiro. Isso é bom também, né? Já pensou, você tem que atravessar todo o salão enquanto todo mundo te olha de cima a baixo. Quem é essa pessoa que está aqui? Aí você vai andando ali, é muito constrangedor. Então você chega, acha um lugar excelente, ali pertinho do banheiro, perto da janela, é ventilado, não está muito escuro, não está muito claro. Aí você puxa a cadeira, se senta, as mesas estão vazias. Isso é bom, as cadeiras estão vazias, enquanto as outras estão lotadas. Então você vai lá e chega e se senta. Bem, você aproveita então para dar uma olhada no ambiente onde você está. E à medida que você vai passando o olho, você começa a observar, né? Você já viu quando entrou, mas agora você consegue observar mais atentamente. Você olha assim, rapaz, aonde fui que eu fui me meter? Você observa que os convidados ali não têm boa reputação. Você olha, rapaz, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não sei se você já se viu em situações como essa. Aí você olha e vê que ali tem pessoas envolvidas com o governo, contrabandistas, ali tem criminosos, pessoas, assassinos que foram de maneira injusta libertos, ladrões e traficantes, pessoas idólatras. Parece que fizeram uma reunião do mal e juntaram todo mundo num único salão e teve um almoço para essa galera. E pior de tudo, você está lá no meio deles, rodado. E agora? O que você faria? Bem, se fosse eu ia pensar o seguinte: rapaz, tomara que a comida seja boa. Se você me conhece, eu ia dizer, rapaz, se a comida for boa, pelo menos a minha noite está salva. Se fosse eu pensaria o seguinte, né? Dessa maneira. Mas bem, essa galera todinha está lá reunida, né? E você está lá no meio deles. Então você sentou. Quando de repente você achou que talvez ninguém mais ia sentar naquela mesa, lá se vem um cidadão, ele chega por trás, puxa a cadeira, você já olha, você já reconheceu ele, sabe que ele não é de boa reputação. Ele olha, puxa a cadeira, quando você vê que ele vai sentando, lá dentro de si você fala, não, essa cadeira está ocupada, mas na verdade não está, você só não quer ele ali perto de você. Ele puxa a cadeira, senta, olha para você, dá um belo sorriso e diz, boa noite. Você sabe quem ele é. O seu nome é Mateus. Ele é um homem corrupto, ele cobra impostos que é indevido das pessoas, ele desvia dinheiro do governo, e ele está agora do seu lado, ele vai almoçar, né, ou jantar com você.
Mas como diz o ditado, né, a sorte de pobre dura pouco, ele não veio sozinho, ele resolve convidar muitos de seus amigos que compartilham do mesmo trabalho que ele. Quando você se espanta que não a sua mesa, que você estava alegre porque tinha poucas pessoas, agora ela está cheia de pessoas que nem Mateus, o cobrador de impostos, e agora você está na mesa ali repleta de pessoas que nem ele. Mateus, o cobrador de imposto, junto com seus amigos. Homens que todos odiavam. Você vai ficar e almoçar com eles? Aliás, você ficaria e almoçaria com eles? Ou você se levantaria e iria embora? Mateus, ele fazia parte de um grupo de pessoas que eram conhecidas como cobradores de impostos, ou, em algumas versões como chamam, publicanos. Eles eram desonestos, eles eram fraudulentos. Os cobradores de impostos eram considerados como traidores da nação. Traidores da nação. Eles eram odiados. Por quê? Porque além de cobrar o imposto que para o povo de Deus, o povo judeu, era indevido, além de cobrar, eles ainda cobravam a mais e ficava essa parte a mais para eles. Dessa forma, muitos eram odiados. Além de ter a fama de fraudulentos, ainda estavam aliados com o principal inimigo, que era Roma, o Império Romano. Imagina um judeu trabalhando justamente para o opressor, para aqueles que estavam oprimindo o povo. Além de todos esses detalhes que eu falei para você, eles ainda eram odiados pelo seu relacionamento com outras pessoas de má fama. Assassinos, corruptos, ladrões, homicidas e os gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Esses também são odiados pelos judeus. Para os irmãos terem uma ideia, o ódio dos judeus pelos cobradores de impostos era tão grande que um judeu classificava os criminosos de 3 maneiras diferentes. Para um judeu existia 3 tipos de pessoas indesejáveis. O primeiro deles eram os ladrões. Para os judeus isso era uma pessoa indesejável. Esse não quero na minha casa almoçando, assim um judeu dizia. Assassinos, esses quebravam o mandamento sagrado de não tirar a vida e derramar o sangue. E a terceira classe de pessoas odiadas eram os flamenguistas, não, eram os cobradores de impostos. Essas 3 classes eram odiadas pelo povo judeu. Um judeu que se prezasse bem jamais convidaria algum desses 3 para almoçar em sua casa. Esses homens, eles envergonharam a nação, esses homens estavam expulsos da sinagoga. A sinagoga era o lugar de reunião do povo, né? Tinha um templo e tinha um lugarzinho menor chamado sinagoga, que é onde eles se reuniam para ler a lei e adorar a Deus. Agora vamos voltar para a nossa história. Estes homens que muitos odeiam, eles estão lá. Ele chegou, ele puxou uma cadeira, veio com seus amigos, está lá sentado com você, né? E agora, o que você vai fazer? Você está lá sentado numa mesa, você se depara com aquele monte de criminosos à sua volta, você se levanta e sai, ou você vai almoçar com eles? O que será que nós faríamos? No último domingo, nós vimos que o Senhor Jesus, ele mostrou a sua autoridade quando ele pronunciou perdão para um homem antes de curá-lo. Você viu isso domingo passado? O missionário Dai me expôs o texto de Mateus 9, do 1 ao 7, no qual Jesus ele mostra a sua autoridade para um paralítico, mas antes de curar, ele pronuncia perdão para ele. A partir de agora, do capítulo 9, além de Jesus continuar demonstrando a sua autoridade, um novo elemento aparece na nossa história: a oposição. É a partir daqui, do capítulo 9, que os opositores vão começar a se levantar, os chamados fariseus e escribas. Daqui para frente, eles vão andar no rastro de Jesus, sempre procurando uma oportunidade para acusar Cristo e tentar eliminá-lo e tirar ele da história. Mas em meio a isso tudo, irmão, desse turbilhão de acusação que você vai ver daqui para frente, aqui nos domingos, em meio a isso tudo, Jesus enfrentando esse turbilhão de acusações, os seus discípulos estão junto com ele.
E eles vão aprender lições preciosas a respeito da verdadeira natureza do Messias. De fato, quem é esse que eles estão seguindo? Eles vão ver também o significado da sua verdadeira missão ali na terra. Como os irmãos sabem, nós estamos vendo a manifestação do rei. Esse é um título que foi dado para essa parte de Mateus que nós estamos vendo, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11. A manifestação do rei. O rei se manifesta para o seu povo de muitas maneiras. E dentro disso, nós estamos vendo também as demonstrações do poder do rei. O rei se manifesta ao seu povo como? Demonstrando poder e autoridade. E hoje não será diferente. Dessa vez, Mateus capítulo 9, do 9 ao 13, vamos ver Jesus mostrando a sua autoridade, dessa vez de uma maneira diferente. Não é mostrando poder, não é exercendo um grande milagre, mas é dando uma resposta bem dada àqueles que estavam criticando Jesus por estar acompanhando pecadores e publicanos. Mateus 9, do 9 ao 13, diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram, tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Perceba que parece que há um certo desprezo nessa pergunta. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha, vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Queridos irmãos, o ponto principal dessa passagem é a resposta que Jesus dá. Isso é uma demonstração de sua autoridade. É a resposta que Cristo dá aos seus críticos. Por que eles estão criticando Jesus? Porque ele está na companhia de pecadores e publicanos. Então Jesus dá uma resposta a eles, e isso é uma demonstração de sua autoridade. Nós vamos chegar lá, mas vamos começar por onde o texto realmente começa. Capítulo 9, verso 9, diz que quando Jesus saiu dali, ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Onde esse texto acontece? Aliás, onde esse evento acontece? Possivelmente, isso aqui aconteceu na cidade de Cafarnaum, ou na cidade, ou perto da cidade. Lá no capítulo 9, abra sua Bíblia lá, no capítulo 9, verso 1, talvez volte uma página, ou talvez esteja aí do lado. Diz assim: Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Verso 1 do capítulo 9. Possivelmente, essa referência aqui seja Cafarnaum, a cidade onde Jesus ele usou como uma espécie de base para os seus trabalhos missionários. Ali era onde ele se estabeleceu com seus discípulos, e de lá ele levava o evangelho e espalhava o reino de Deus para outras cidades, outros lugares ali da Judéia, da Galileia. Aqui em Cafarnaum havia uma espécie de posto de coleta. Deixa-me explicar o que é isso. Era como se fosse um lugar um posto de controle. Aqui, para nós, seria como se fosse a alfândega, ok? Ali, tudo que entrava dentro do território do governador Herodes Antipas, tudo que entrava dentro de seu território ou saía de seu território para ir para o território de Filipe, tudo que saía ou que entrava, passava por esse lugar em Cafarnaum ou perto. Não sabemos ao certo onde aconteceu. Ou foi na cidade, ou foi na entrada da cidade, ou quase chegando na entrada da cidade. Mas independente, tudo que passava por lá, toda a mercadoria, ali, meus irmãos, era uma rota comercial muito famosa. Trigo e cevada e muitas outras coisas entravam por ali, por essa rota, sem falar também, os barcos constantemente estavam entrando dentro do território de Herodes. Eles saíam do território de Filipe, o outro governador, e entravam dentro do território de Herodes,
Tudo tinha que passar por esse posto de controle. Quando chegava lá, o que acontecia? Aqui está a sacada do negócio. Havia uma taxa para poder entrar dentro do território. É como se você compra coisas de fora, você precisa pagar, né, uma taxa. Aí é que está o ponto. Além de ser errado, cobrar da própria nação para trazer as próprias coisas, os cobradores de impostos, eles cobravam a mais. Digamos que se você chega com a sua mercadoria, ela custa R$100 para entrar. Era a taxa do governo. Os publicanos iam lá e cobravam 180, e o resto era deles. E há casos que diz que os outros 100 nem chegavam em Roma, porque eles também levavam o resto também. Diante disso, meus irmãos, como eu falei para vocês, eles eram homens odiados. Eles eram desprezados pela nação. Além de serem corruptos, trabalhando para o principal inimigo, ainda extraíam dinheiro do seu próprio povo, que já era pobre e miserável. Sugava o que nem tinha para ser sugado. Isso era inadmissível para o povo judeu. Agora observe o que diz o verso 9. Veja a ênfase que o autor, Mateus, quer nos dar. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele viu ele lá. O fato dele estar sentado aqui, fazendo o que ele fazia, que eu acabei de falar para você o que ele fazia, isso não foi um problema para Cristo. Mesmo assim, Jesus olhou para ele e o chamou. O que isso mostra para a gente? Que o Evangelho, irmãos, o Evangelho ele abre portas que ninguém mais abre. O Evangelho ele abre as portas da graça para aqueles que são rejeitados. Aqueles que nós desprezamos, aqueles que nós não acreditamos, são justamente esses que o Evangelho vem e abre as portas, escancara as portas da graça para essas pessoas entrar. É justamente, irmãos, dos lugares mais inusitados, é justamente aquelas pessoas que a gente menos espera, são essas que Cristo vem com o seu Evangelho e abre as portas da graça para essas pessoas entrarem. São esses que Cristo chama. Por quê? Porque a missão de Jesus, irmãos, ela não está baseada no mérito humano. É baseado na misericórdia, é baseado na compaixão, é baseado na graça. Ninguém, queridos irmãos, é desprezível o suficiente para não ser chamado por Cristo. Guarde isso no seu coração. Nenhum ser humano nessa face da terra é desprezível o suficiente que não possa ser um alvo da graça de Jesus Cristo. Mateus entendeu isso, ele compreendeu que Cristo não estava apenas convidando ele, mas estava o chamando pela sua graça. Este foi, sem dúvida, meus irmãos, um convite gracioso. Sabendo quem era Mateus, Jesus mesmo assim disse isso para ele: siga-me. Vem, me acompanha, você será meu discípulo. Isso foi um convite gracioso. Ele se levantou e o seguiu. Observe a sequência do texto. Mateus vê um homem ali, fazendo o que estava fazendo. Jesus, como um bom judeu, a gente esquece disso às vezes, né? Jesus era judeu, tá? Obedecia à lei, andava no templo, ele era judeu. Ele sabia o que ele estava fazendo e ele também não concordava. Porém, isso não foi um empecilho para a graça de Deus. Ele o chama, e qual é a sequência do texto? Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Isso é maravilhoso. Ele se levantou e o seguiu. O chamado de Cristo a esse homem, meus irmãos, foi irresistível, foi atraente, foi único. Não havia como negar. Ele se levantou e o seguiu. Pensa junto comigo. Quantas vezes por dia Mateus se levantava e se sentava e continuava fazendo a mesma coisa? Aquele trabalho sujo que você já conhece, que eu acabei de falar para você aqui. Só que dessa vez, no entanto, foi diferente. Ele se levantou de uma vez por todas para nunca mais voltar a sentar ali. Para Mateus, essa decisão foi única e integral. Ele não se ergueu somente de sua cadeira, ele não se levantou somente da coletoria de impostos. Ele se levantou e foi atrás de Cristo. A ponte, ela estava derrubada.
Não dava mais para olhar para trás e voltar. O seu chamado, o chamado de Cristo, foi irresistível para Mateus. Queridos irmãos, abrindo um parêntese aqui. Por que muitos irmãos, muitas vezes, desistem no meio da caminhada cristã? Por que muitos crentes, a certo ponto da vida, abandonam Cristo Jesus? Eu não tenho uma resposta certa para isso e eu nem me atrevo a dar uma resposta. O porquê muitos se desviam do caminho do Senhor e nunca mais voltam, não há uma resposta precisa e exata para isso. Existem casos e casos, ok? Porém, à luz desse texto, nós podemos observar algumas coisas que são importantes e talvez nos ajude a responder essa pergunta. Por exemplo, todos aqueles que Jesus chamou nas Escrituras para serem seus discípulos, eles responderam positivamente ao Evangelho. Isso é uma indicação que a graça é irresistível. Uma vez que ela vem sobre o homem, ela constrange o seu coração e você não resiste, você é atraído por amor a Jesus Cristo. O chamado de Jesus foi eficaz, ele foi bem sucedido. Ele chama Mateus, Mateus se levanta e segue agora o seu novo mestre. Nenhum daqueles que Cristo chamou se perderam, exceto Judas, que já estava destinado a se perder. Novamente a pergunta, irmão, e por que muitos crentes se desviam no meio de sua caminhada? Novamente, eu não tenho uma resposta para isso. Mas olhando para esse texto, nós podemos, e outros textos, podemos deduzir algumas coisas bem importantes. Eu acredito que quando Cristo chama um homem, os seus ouvidos, ele ouve o seu chamado. Quando Jesus chama um homem, ele ouve o doce som do Evangelho, o seu coração, que era duro como pedra, ele passa a ser transformado pelo agir do Espírito Santo. Aquela mente que tanto foi usada para o mal e para o seu próprio desejo, agora ela passa a ter um sentimento profundo de arrependimento e convicção que precisa mudar, precisa de um Salvador. O pecador, então, ele olha e ele se reconhece como alguém perdido e sem esperança, e com fé, agora ele abraça essa graça que chamou a ele, essa graça que veio sobre ele, e ele abraça de tal forma, eu creio, que nunca mais ele solta novamente. Por quê? Porque ele encontrou algo muito precioso, o bem mais precioso da sua vida. Os salvos por Cristo, eles perseveram. Uma vez que Cristo chama o homem da lama de onde ele está, ele não volta para aquela lama. Se o seu chamado foi real e eficaz sobre a vida de um pecador, ele vai perseverar até aquele grande dia, porque Deus é poderoso para guardar a alma desse pecador. Eu quero chamar a sua atenção para algo que eu achei muito belo que o autor escreveu sobre o chamado de Mateus. Eu vou ler para você aqui. Ouça bem o que esse autor escreveu sobre o chamado de Mateus. Mateus aceita o desafio de Jesus, levanta, deixa tudo o que tem e o segue. Nós devemos nos fixar no que Mateus perde e no que ele acha. Mateus, ele perde um bom emprego, mas ele encontra um destino glorioso. Mateus perde a independência econômica, mas ganha honra e o céu. Ele perde uma sólida segurança, mas ganha uma aventura tal como jamais se atreveu sequer a sonhar na sua vida. É possível que aceitamos o desafio de Jesus, e em algum momento a gente se encontre mais pobre do que nunca. Pode ser que devemos abandonar nossas ambições mundanas em algum momento da vida, mas sem dúvida, uma vez que a gente encontra Cristo, a gente encontra paz, alegria e uma vida cheia de novos interesses, tal como nunca
tínhamos sequer sonhado. Em Jesus se encontra a maior riqueza que o homem pode encontrar. Em Jesus há uma riqueza maior que qualquer riqueza deste mundo que se deva abandonar por ele. Em Jesus está o maior bem que o homem pode ter. William Barclay, 1907 a 1978. Quem escreveu isso aqui foi um pastor escocês, que foi pastor e também professor na Universidade de Glasgow, na Escócia. Aquele que encontra Cristo, ele encontra o maior bem, o bem mais precioso de sua vida. Deus, quando nos chama, Ele nos tira da situação e do lugar de onde nós estamos, e Ele é poderoso para nos guardar. Uma vez que Ele chama o pecador pela sua graça, ela é irresistível ao seu coração, aos seus ouvidos, à sua mente. E agora ele é atraído para Cristo. Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Versos de 10 a 11, olha aí na sua Bíblia, continuando. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Se pudéssemos dar um título para essa passagem, poderíamos chamar de Na Mesa com os Indesejáveis. Isso resume muito bem aqui. Jesus está na mesa, vai desfrutar de uma refeição com os homens mais indesejáveis daquela cidade. Mateus reuniu os seus amigos para conhecerem Jesus, uma vez que ele conhece ele. Então ele faz uma espécie de banquete, um jantar, não se sabe ao certo, possivelmente foi um jantar, e ele convida para jantar justamente os seus amigos, os cobradores de impostos e homens de má fama. Nós poderíamos dizer, meus irmãos, que nesse momento, toda a escória da sociedade, ou como nós gostamos de dizer, a nata daquele lugar estava reunida ali para desfrutar de um jantar com Jesus e seus discípulos. Os convidados de Mateus eram as pessoas mais desprezíveis daquela região, com certeza. Porém, aonde a maior necessidade é ali que Cristo está. Aonde havia maior necessidade naquele momento era justamente onde Cristo se fazia presente com seus discípulos. Aqui está, meus irmãos, olhe para o texto. Jesus está sentado na mesa com publicanos e pecadores. Ele está sentado com eles. Jesus está no meio do mundo, no meio das pessoas deste mundo. O que isso nos mostra? Pare para pensar um pouco. Jesus se encontra no meio dessa nata, dessa galera, e ele está lá. Vai almoçar com eles, vai talvez desfrutar de um jantar com eles. O que isso nos mostra, meus irmãos? O cristão, ele é alguém que ele foi tirado do mundo. Acho que você concorda com isso. Eu creio que você concorda. Você foi arrancado do mundo, porém, uma vez salvo, nós somos colocados de volta no mundo. Não para ser como antes, mas é o que a Bíblia diz, para ser luz e sal naquele mundo. O cristão é alguém que ele foi tirado do mundo, mas depois ele é lançado de volta ao mundo para ser sal e luz. A igreja, ela é o povo de Deus neste mundo. Ela foi arrancada do mundo, o mundo não pode prevalecer sobre a igreja. Mas e agora? Uma vez que a igreja é o povo de Deus neste mundo, como ela deve proceder? Ela deve se isolar do mundo, ela deve se isolar e não participar de nada e não se envolver com as pessoas do mundo? Não. A igreja deve ser relevante, a igreja ela deve ser transformadora. Queridos irmãos, esse é o papel do discípulo de Cristo. Você foi arrancado de um lugar, de um sistema, de uma vida, mas você deve voltar ali, mas para ser sal e luz. Agora um poder transformador em você, algo diferente em você que pode trazer luz para as trevas aonde de um dia você fez parte.
Nós podemos fazer mais do que isso, meus irmãos. Eu falei que aqui nós temos um projeto com muitas crianças, porém, podemos fazer mais. Podemos ser mais luz para Piripiri que vive nas trevas. Podemos ser uma igreja mais relevante, mais transformadora. Eu sei, eu falei no início, eu sei que você trabalha, você tem os seus afazeres, mas podemos fazer mais. Há muito mais a ser feito, há muita necessidade fora dessas 4 portas aqui. O cristão, ele é alguém que foi tirado do mundo, mas ele é enviado de volta ao mundo, para ser alguém transformador. Na casa de Mateus, se reuniu uma multidão muito grande, possivelmente. Pensando que havia muitos cobradores de impostos, e só o que tinha também era pecadores, como nós, então creio eu que a multidão era muito grande ali naquele momento. Dá a entender que Mateus era um homem de posse, possivelmente ele fez um grande banquete aqui, então ele reúne todas essas pessoas, havia muitos ali, porém, de acordo com o que a gente acabou de ler, outra galera está lá junto com ele. Os fariseus estão ali, eles não poderiam perder essa oportunidade de censurar mais uma vez Jesus. Se no caso do paralítico eles acusaram Jesus de blasfêmia, você viu isso no domingo passado, acusando Jesus de se colocar como Deus, perdoando pecados, agora eles estão acusando Jesus de ter comunhão com pecadores. Rapaz, o que o mestre de vocês está fazendo com esses homens? Vocês não têm vergonha, não? Quase que foi isso que eles falaram. Como o mestre de vocês pode conviver com todas essas pessoas e almoçar com eles? Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Por que isso deixou eles tão indignados, irmãos? Pare para pensar um pouco. Por que isso deixou os fariseus e os escribas, os líderes, tão indignados? Muitas vezes eu acredito que você já leu e observou que Jesus ele é chamado de mestre. Eles reconheciam que Jesus era um mestre, um rabino. E o rabino, ele era conhecido tanto pelo seu ensino, ele ensinava tanto pelo seu ensino como pelo seu procedimento. Jesus, como mestre, comendo com esses homens, ele estava arriscando perder toda a sua fama como um professor, como um mestre. Isso, de certa forma, era um escândalo para os outros mestres, para os escribas e os fariseus. Dessa forma, então, eles, vendo isso, se escandalizaram com esse absurdo. Então, eles pegam ali os discípulos, chamam ali de cantinho e indagam com ele: rapaz, por que ele está comendo com esses homens? Na verdade, irmãos, isso aqui não é uma pergunta nesse texto, mas é uma acusação, ainda que esteja em forma de pergunta no nosso texto, mas aqui está mais para uma acusação. Eles estão acusando Jesus de estar fazendo algo que é indevido, comer com esses homens. Então vem a grande resposta, verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Primeiramente, a resposta de Jesus aqui não significa que os fariseus eram sãos, eram pessoas saudáveis. E você sabe que não eram. Se você já leu a sua Bíblia algumas vezes, observou que esses caras aqui não tinham nada de saudáveis. Pelo contrário, em muitos outros momentos, Jesus acusou esses homens de hipocrisia, porque eles se consideravam bons demais para pecar. Eles se consideravam pessoas boas, honradas, sempre alegando que diziam e faziam o que era certo. Só que com isso, meus irmãos, eles se tornavam como uma fruta. Sabe aquela fruta bonita que você pega? Ela é desejosa para comer, mas quando você morde, ela está podre por dentro. Ela tem uma boa aparência, ela parece ser apetitosa, mas ela está completamente podre por dentro. Era assim os mestres da lei e os fariseus. Mas ali, nessa festa também, além deles, havia muitas pessoas que se consideravam doentes também. Muitos desses publicanos, meus irmãos, creio que eles traziam dentro de si um senso de culpa por querer ir para este lugar. Eles sabiam que ia se encontrar com Jesus. A fama de Jesus já tinha se espalhado por toda aquela região, a sua pregação já era notória, eles já talvez tinham ouvido a pregação de Cristo, sabia que havia um mestre pregando contra o pecado ali, mas eles foram
Isso mostra, de certa forma, que eles tinham algum interesse, eles entenderam a sua necessidade, que estavam precisando de um Salvador. Eles admitiam que estavam presos e mortos em seus pecados. Você lembra das bem-aventuranças? Abra lá em Mateus capítulo 5. Olha que interessante. O famoso sermão de Jesus, ele começa dizendo algo curioso. Ele inicia assim, capítulo 5, 1. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, aqueles que reconhecem a sua carência espiritual. Bem-aventurados que choram. Aqueles que choram, possivelmente aqui talvez pelos seus pecados e pela sua perdição espiritual. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que anseiam por Deus. Bem-aventurados misericordiosos, e assim por diante. Os que sentaram na mesa com Jesus, eles reconheciam a sua pobreza, talvez eram pessoas que choravam e que precisavam ouvir o Evangelho. Eles tinham convicção de que estavam doentes e miseráveis e necessitavam de um Salvador. Os doentes, meus irmãos, são aqueles que reconhecem a sua necessidade de que precisam ser curados. Esse é o doente. O doente é aquele que reconhece a sua necessidade, que precisa ser curado. Jesus ensinou, portanto, que só aqueles que se reconhecem doentes são os que procuram um médico. Da mesma forma, meus irmãos, somente aqueles que se reconhecem como pecadores perdidos são esses que buscam abrigo na graça de Deus. O homem perdido, que reconhece a sua perdição, ele busca abrigo e ele encontra na graça de Deus. Os que estavam criticando Jesus, eles precisavam aprender uma lição muito importante. Eles se achavam bom demais para estar junto com esses homens. Então Jesus, com muita autoridade, responde o seguinte para eles. Verso 13. Volte para o capítulo 9, ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus usa uma expressão aqui, meus irmãos, que é bem conhecida do seu tempo. Jesus era um mestre, como eu falei. Ele diz assim: vão e aprendam o que significa. Essa pequena expressão aqui era usada por todos os mestres no tempo de Jesus. Quando um mestre queria ensinar algo para uma pessoa que ele entendia que ela era, digamos, ignorante, ele dizia assim: rapaz, vai e aprenda o que significa tal coisa. Ele dizia assim. Era uma expressão bem conhecida. O mestre ele usava isso para aquelas pessoas que ele entendia que precisavam estudar mais e eram ignorantes. Os escribas e os fariseus, eles não eram ignorantes. Eles conheciam bem a lei e o Antigo Testamento. Um mestre, ele entrava muito jovem ainda na escola, ele passava talvez os seus primeiros 30 ou 40 anos estudando o Antigo Testamento. Seus primeiros 30 ou 40 anos estudando o Antigo Testamento. Mas quando Jesus usa essa frase, em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês estão me criticando porque eu estou sentado aqui com esses homens que estão buscando o perdão e a misericórdia, quando na verdade vocês, nem mesmo vocês entendem o que significa, aí ele vai e diz, quero misericórdia e não sacrifício. Olha que interessante. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo: olha, vocês estão me criticando porque eu estou aqui sentado com eles. Eles vêm a mim atrás de perdão e misericórdia. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. De fato, agora eu entendi. Vocês não sabem o que está escrito lá em Oséias. E se vocês sabem, vocês não entendem. E se vocês entendem, vocês não estão praticando. Abra sua Bíblia lá em Oséias,
Vamos ver o texto que Jesus usa aqui e o seu significado. Depois nós vamos voltar aqui para Mateus. Oséias capítulo 6. Depois de Daniel, antes de Joel. Oséias 6, 6. Vamos começar primeiramente pelo verso 1. Oséias, capítulo 6, verso 1. Observe o seguinte: venham e voltem para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Os versos 6, capítulo 6, de 1 a 3, descreve o que à primeira vista parece um arrependimento. Preste atenção. Oséias 6, do 1 ao 3, aparentemente você lê aqui, parece que aqui demonstra arrependimento por parte do povo. Na sua primeira leitura você fala, cara, o pessoal aqui de Oséias se arrependeu mesmo. De fato, eles se arrependeram. Só que à primeira vista parece um arrependimento genuíno por parte de Israel. Mas a partir do verso 4 em diante, até o verso 10, demonstra que esse arrependimento do povo foi artificial, foi momentâneo, foi passageiro. Olha o que diz o verso 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Se você sabe que no primeiro raiar de sol, a névoa, ela some. Oséias aqui está acusando o povo de que o seu amor por Deus, pela lei, pela adoração, é como uma névoa, é passageira. Talvez ela até venha todos os dias, mas logo ela vai embora. Quando chega então no verso 6, que é o verso que Jesus usa aqui para aplicar lá aos fariseus, que diz o seguinte: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias, ele não está aqui abolindo o uso de sacrifícios, quando ele fala assim, pois quero misericórdia e não sacrifícios. Não é que ele esteja abolindo, até porque no tempo de Oséias havia o sacrifício de animais para perdão, para adoração e para muitas outras coisas. Mas aqui, meus irmãos, ele está acusando o povo de algo. Está acusando o povo de seu tempo, de que de nada adianta ficar sacrificando se não há arrependimento sincero. O profeta está acusando o povo de que de nada adianta adorar a Deus todos os dias, todos os sábados no templo, se o coração está distante do Senhor. Ele mostra que, de fato, o que o povo necessita era de uma mudança de comportamento. Era isso que Oséias estava afirmando. Esse é o significado de Oséias 6, 6. Agora você volta para Mateus. Uma vez que a gente entende o que significa o texto de Oséias 6, uma vez que Jesus, Mateus 9, uma vez que Jesus diz para os líderes, olha, vocês deviam olhar para o que está escrito lá em Oséias. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando para os mestres, olha, vocês conhecem a história do Antigo Testamento? Ele vai dizer, sim, nós conhecemos. Muito bem. Você sabe que lá em Oséias 6 diz o seguinte? Ele fala, estou aqui parafraseando. E os mestres dizem, sim, nós conhecemos. Pois muito bem. O povo naquele tempo esqueceu o coração, adorava a Deus todos os sábados, mas não vivia um relacionamento com Deus. Era artificial e o seu amor era como uma névoa, era passageiro, era algo como se fosse falsificado. Jesus estava insinuando o que, meus irmãos, com isso? De que os fariseus estavam fazendo a mesma coisa. Estavam agindo que nem o povo do tempo de Oséias
que tinha todos os seus ritos sábado a sábado, mas o coração estava longe de Deus. Pois eles demonstram isso com a atitude que eles têm para com os cobradores de impostos. Meus irmãos, pare para pensar um pouco sobre isso. Esse texto ele parece distante, não é? Cobradores de impostos, fariseus, eles não existem mais. Mas vamos ser sinceros, a gente comete esse erro aqui muitas e muitas vezes. E se não cometemos, estamos muito sujeitos a cometer esse erro. Em muitos momentos nós ficamos presos na nossa bolha espiritual, nós somos batistas, e se prende na nossa teologia, na nossa boa teologia, na nossa igreja, no nosso culto, e a gente esquece daqueles que são necessitados e que estão perecendo lá fora. A gente se prende em nossa religiosidade, enquanto muitos morrem sem Jesus Cristo. Que o nosso coração não esteja insensível para essas coisas. Meus irmãos, eu oro ardentemente. Eu tenho orado junto com a minha esposa para que a gente possa alcançar mais como igreja. Que nós, como IBEV, possamos sair daqui mais e alcançar mais. Nós podemos fazer isso. Não podemos simplesmente nos prender aqui domingo a domingo, enquanto há tanta necessidade ali fora. E eu não estou abolindo o culto de domingo à noite, não é isso. Estou dizendo que precisamos viver vidas mais relevantes como cristãos. Não sei se você já parou para pensar. Precisamos viver vidas mais relevantes. Não podemos continuar vivendo essa vida pobre que nós chamamos de cristianismo. O ponto principal, irmãos, dessa passagem e da resposta, como eu falei aqui, é o quanto o coração do homem está sujeito a falhar. Essa é a grande sacada desse texto. Jesus sonda o coração dos fariseus e sabe que o coração do homem está muito sujeito a esquecer daquilo que realmente importa, enquanto se prende na sua religiosidade. Deixa eu repetir novamente. Eu e você estamos muito sujeitos a esquecer dos necessitados, enquanto a gente se prende na nossa religiosidade. Jesus sabia que o que realmente importava era compaixão e misericórdia. Isso era o que caracterizava a missão de Cristo: compaixão e misericórdia. Há um desafio para nós nesse texto, meus irmãos. Nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos estar muito atentos para o verdadeiro relacionamento com Deus. E o verdadeiro relacionamento com Deus, a verdadeira adoração, é quando a gente entende o que é misericórdia e compaixão pelos outros. Adorar a Deus de verdade não é simplesmente cantar todo domingo à noite, mas é entender a necessidade dos que estão se perdendo e a exercer misericórdia e compaixão. Eu quero voltar lá para aquela história que eu contei bem no início. Eu finalizei aquela parte com uma pergunta e eu quero perguntar novamente. Você está agora sentado numa mesa com vários homens ali, talvez que sejam procurados pela polícia, pessoas que você olha assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? E a hora não passa. O que você faz? Você continua ali, espera a comida chegar? Se for boa, pelo menos alguma coisa valeu. O que você faz? Você sentaria numa mesa com esses homens? Você almoçaria com eles? Você comeria com eles? Ou você se levantava, ou você se levantaria e ia embora? O verdadeiro discípulo de Jesus é sensível às necessidades dos que realmente reconhecem os seus pecados. Essa é a mensagem central aqui de Mateus 9. O verdadeiro discípulo de Jesus é sensível à necessidade dos que realmente reconhecem, por aqueles que sentaram na mesa com Jesus, a necessidade dos que realmente reconhecem os seus pecados. Baixa a cabeça, vamos orar. A nossa oração vai ser bem específica.
Nós vamos orar para que Deus nos ajude a ter um coração sensível. Só isso. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter um coração sensível. O nosso coração ele é muito tendencioso a se endurecer. A verdade, Senhor, é que não damos muita atenção para aqueles que morrem sem Jesus. Por quê? Porque eu acho que a gente já está preso, Senhor, na nossa bolha, nós já estamos salvos, partimos desse pretexto e esquecemos o que é misericórdia e compaixão. Senhor, em nome de Jesus, nos dê um coração sensível, Pai. Um coração mole, um coração que arde de amor por aqueles que estão morrendo. Ó Senhor, em nome de Jesus, não permita, Deus, que a gente continue vivendo, Senhor, esse cristianismo barato, cômodo e que não é nem um pingo relevante para a sociedade. Ó Pai, em nome de Jesus, amolece, Senhor, o nosso coração, torna nosso coração sensível, torna nosso coração um coração preocupado com o bem-estar dos que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te desejo uma boa semana. Você pense um pouco sobre isso, que o discípulo de Jesus, ele é sensível às necessidades dos que estão morrendo. Uma boa semana.